Olá, aluno! Nessa aula eu quero conversar com você sobre opções binárias, como funcionam as opções binárias. Primeiro ponto interessante que eu acho que vale a pena a gente conversar é a questão desse termo binário, né, que remete a duas opções. Literalmente a gente tem duas opções de operação dentro desse mercado. Ou a gente vai fazer uma previsão dizendo que o ativo pode ter uma alta num determinado período de expiração, ou a gente vai dizer que esse determinado ativo pode ter uma baixa num determinado período de expiração. Esses períodos eles são pré-determinados, ou é 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos geralmente, tá? Chega até a ter opções de 30 minutos, tá? Mas geralmente a gente vai trabalhar sempre, na maioria das vezes, com expirações de 1 minuto, operações rápidas, previsões rápidas, ou de alta ou de baixa. Dentro da plataforma, como você já viu anteriormente, quando eu apresentei a plataforma para você, você percebeu lá que tinham dois botões. O botão acima ou abaixo, ou um botão pode aparecer também com outro nome, ou call, ou put, ou compra, ou venda. São 3 denominações. Os botões verdes podem ter algumas denominações, ou call, ou compra, ou acima. O botão vermelho pode ter 3 denominações também, ou venda, ou put, ou abaixo, tá? Isso também está ligado à questão da previsão. Você vai precisar desses botões para definir qual previsão você vai dar para aquele ativo num determinado período de tempo de expiração. Em 1 minuto, você acha que o ativo vai subir ou vai descer? Dependendo das tuas análises, dependendo do que você entender daquele momento do mercado, com base em tudo que você vai aprender aqui, você vai conseguir entender certamente o que fazer. Se o ativo está tendendo a subir ou a descer naquele próximo minuto de expiração, beleza? Outro ponto importante que eu gostaria de deixar claro aqui para que você consiga entender é a diferença entre as opções binárias e o mercado tradicional, da Bolsa de Valores tradicional. Na Bolsa de Valores tradicional, quando você faz uma operação, quando você abre uma corretora e quer comprar um ativo, uma ação de uma empresa, ou um par de moeda, uma moeda específica, você compra esse ativo, né? Você deixa esse ativo sobre sua posse digitalmente, né? E ele está ali, guardado, porque você comprou ele a um certo preço. Na corretora, dentro da Bolsa de Valores normal, você consegue estipular um stop loss, um stop gain. O que é um stop loss? O que é um stop gain? Um stop loss, você consegue identificar até que valor você deseja ficar com aquele ativo, até qual valor caso ele caia do preço que você comprou. E o stop gain, a que valor você deseja vender caso ele suba do preço que você comprou. Beleza? Então, a grande diferença está aí. Nas opções binárias você não vai ter a posse desse ativo na sua carteira digital, pelo contrário, a gente não faz compra de ativo, nem ação, nem commodity, nem índice nenhum dentro das opções binárias. A gente faz previsões pegando como base aquele gráfico da Bolsa de Valores tradicional, aquele mesmo gráfico, a mesma API, porém levando em consideração a sua previsão. Se você acha que no próximo minuto, nos próximos 5 minutos, nos próximos 15 minutos ou nos próximos 30 minutos o ativo vai subir ou descer, com base nisso é que vem o teu resultado. E falando sobre resultado dentro de opções binárias, qual é a diferença também, a questão de resultado, de ganho, de percentual de ganho em opções binárias para o mercado tradicional da bolsa tradicional? Vamos lá, para que você entenda. Nas opções binárias, você vai ter um payout. O que é um payout? Payout é o valor que você vai ganhar de lucro sobre a sua operação, beleza? Então, payout é o valor que você vai receber de lucro caso a sua operação seja bem sucedida, caso a sua previsão esteja correta. Se a sua previsão não estiver correta, qual é o teu risco? Perder todo o capital investido naquela operação naquele tempo de expiração. Então, digamos, peguei $100, investi aqueles $100 num tempo de expiração de 1 minuto. Eu disse que em 1 minuto eu achava que o preço do ativo iria subir e na verdade desceu dentro desse 1 minuto de expiração. Se eu não acertei a minha previsão, 100% do que eu investi é perdido. Se eu acertei a minha previsão, você pode ganhar até 100% de lucro em apenas 1 minuto sobre o valor que você fez de operação. Beleza? Então a grande diferença das opções binárias para o mercado tradicional, para o day trade tradicional, é a possibilidade de grande alavancagem do teu capital.
beleza? Espero que tenha ficado claro. Essas foram algumas definições, algumas dicas, algumas informações sobre o mercado de opções binárias. Se tiver alguma dúvida que eu possa te esclarecer, vou estar sempre aí aqui à disposição, tanto no meu suporte quanto no meu Instagram. Fique à vontade para me perguntar. A gente se encontra na próxima aula. Bom, entrando num outro assunto que eu acho interessante comentar sobre opções binárias, eu vou querer entrar com você na questão fiscal, não só na questão fiscal, mas na questão de regulamentação, tá? Para que fique muito claro, as opções binárias, elas são regulamentadas em diversos países do mundo. Em outros países não há regulamentação, tá? Pois não há nitidamente uma proibição quanto às opções binárias no Brasil, não há. O que há é uma falta de regulamentação das opções binárias no país, beleza? Isso é a única coisa que existe e que temos como informação. Então, que fique claro, as opções binárias, elas não são proibidas no Brasil, elas somente não são regulamentadas. Ainda não tem um órgão por trás que regulamente este mercado, tá? No mundo, a IK Option já está presente em mais de 117 países, totalmente regulamentada, com todos os certificados internacionais de segurança e de permissões, tá? Outro ponto interessante que eu gostaria de conversar com você é o seguinte: nas opções binárias, dentro da IK Option existem duas opções, na verdade. Opções binárias é uma das opções. O que eu quero dizer com isso? Existem duas formas de você operar dentro da plataforma, utilizando as opções digitais ou as opções binárias, que basicamente são a mesma coisa, porém oferecem ferramentas diferentes umas das outras, tá? Se você for operar nas opções digitais, você geralmente conta com payouts maiores, tá? Isso se você tiver uma conta normal. Se você tiver uma conta VIP, geralmente você vai ter payouts maiores nas opções binárias, tá? Mas um ponto interessante das opções binárias, que diferencia as opções binárias dentro da IK Option para as opções digitais, é que se você fizer uma previsão com um prazo de expiração lá pré-determinado, de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos ou 30 minutos, se você fizer uma previsão e essa previsão finalizar do momento que você fez a abertura da operação para o final, ela finalizar no mesmo ponto, se for exatamente o ponto igual, não mudar, não tiver nenhuma variação, se você estiver operando nas opções binárias, esse valor retorna para você. Então, no caso de empate, fique claro, nas opções binárias, no caso de empate, o valor retorna para o seu saldo. Você não perde 100% desse valor, pelo contrário, ele retorna 100% no caso de empate. Porém, os empates são situações muito raras de acontecerem. Não é com tanta frequência que você vai perceber empates acontecendo, tá? E mais pra frente eu vou te explicar o que é esse empate, e ele tem uma denominação, um nome, que eu vou te ensinar algumas definições também desses empates, mas mais pra frente. Mas para que fique claro, nas opções binárias, no caso de empate, o dinheiro retorna, o dinheiro da sua aposta retorna para o seu balanço. Nas opções digitais, no caso de empate, você perde 100%. Outra diferença interessante para falar das opções digitais para as opções binárias é que nas opções digitais, se você fizer uma previsão para expiração para 1 minuto ou qualquer tempo de expiração que você preferir, esse tempo de expiração, antes de finalizar esse tempo de expiração, se você estiver percebendo que você fez a previsão e até finalizar, antes de finalizar, você está ganhando, você está acertando, você pode optar por sair antecipadamente. Só que isso é uma condição de mercado que a IK Option pode ou não estar disponibilizando naquele momento. Em determinados momentos, essa opção, essa ferramenta pode ou não ficar disponível. Mas é uma diferença interessante que você pode sair da operação antes dela finalizar e com lucro, caso você perceba que você está acertando aí no meio da operação, e caso você perceba que pode acontecer uma reversão até o final, você pode sair aí vitorioso. Bem, acredito que essas sejam as principais diferenças das opções binárias para as opções digitais.